Secretário, como é que está o relacionamento da Polícia Militar Paulista em relação a essa questão da droga? O senhor falou que a droga vem da Bolívia, vem do Paraguai, vem dos países andinos, ali dos países lá, nossos vizinhos. Como é que está o relacionamento da Polícia Militar com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, no sentido de fazer com que essa droga não chegue até São Paulo, até esse mercado, até próximo das grandes cidades, enfim, destruindo famílias? Como o senhor tem visto o relacionamento da Polícia Militar com esses outros órgãos de combate? Nós temos aqui em São Paulo acordos de cooperação sendo costurados com algumas instituições. Com a PRF, com a Polícia Federal, o Almeida Júnior é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal e o Giampaoli, o Dr. Giampaoli é o superintendente da Polícia Federal aqui no estado de São Paulo. Eu já conheci o Giampaoli porque ele era o regional lá da minha cidade, em Sorocaba, fazia um excelente trabalho, foi do COT, é extremamente operacional. Então, qual que é o nosso objetivo? Primeiro, eu sempre falo que segurança pública é suprapartidário. E as instituições são de Estado. Então, da nossa parte, haverá muita cooperação com a Polícia Federal. Com as Forças Armadas, a gente não tem tanta essa relação de combate ao narcotráfico, mas assim, o que depender de nós, parceiros, seremos também. Agora a gente fica um pouco preocupado com algumas ações do governo federal, em especial com relação a órgãos especializados da PRF que foram desmobilizados, que eram as equipes de fronteira, que realizavam aquelas apreensões gigantescas de... e isso, quando houve recordes durante o governo Bolsonaro. Exatamente, do governo anterior. E aí o governo atual decidiu remanejar e esses órgãos especializados, eles acabaram não atuando da maneira como atuavam. Então, da nossa parte, o que nós fizemos? Olha, vamos reforçar os pontos de entrada. E um outro aspecto é justamente o SUMASP. É o encontro e a reunião, a interlocução, o acordo de cooperações, troca de informações à base de dados, inclusive do Serviço de Inteligência, das polícias civis, militares, da Secretaria de Segurança Pública, dos Centros Integrados de Comando e Controle, entre esses estados, porque eu falei, 70%, 80% do escoamento do mercado ilícito passa por esses estados. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, da nossa parte porque o crime organizado, ele rompeu as fronteiras dos estados e até do país. E a gente parou há um tempo atrás, não, eu só cuido de São Paulo, eu não converso com o Paraná, não converso com o Mato Grosso do Sul. Peraí, tá errado. Então, da nossa parte, tem esses acordos de cooperação, assim como tem com o Ministério Público. Hoje nós temos um compartilhamento de base de dados do crime organizado oficialmente assinado com o MP, assinado pelo governador Tarcísio e pelo procurador-geral. Recebi a informação antes de entrar aqui ao vivo de que o TJ assinou o nosso acordo de cooperação, que eu creio que vai ser algo assim promissor. Eu não quero prometer nada ao vivo aqui, porque depois eu posso ser cobrado, mas sim. Nós realizamos, doutor, um projeto lá em Sertãozinho, nós que eu digo, a Polícia Militar à época, o Projeto Vida, que visa combater a reincidência criminal. De que jeito? Já que o Congresso Nacional é que pode mudar a lei, nós tivemos, a Polícia Militar fez um acordo com o Poder Judiciário de fiscalização dos indivíduos que não cumprem o que o cumprimento de pena em regime aberto estipula. Ou seja, depois das 8 horas da noite, estava lá perambulando, que não poderia fazer. A gente falou, poxa, e se a gente expandisse isso? Porque o resultado lá foi que as reentradas nos presídios reduziram de 68% para menos de 9%. Já imaginou se a gente conseguisse fazer isso em todo o estado? Eu imaginei e coloquei isso no papel, no então plano de governo do candidato Tarcísio de Freitas. Falei, isso aqui é interessante. E se nós expandíssemos isso para todo o estado? Claro, acoplando sempre a tecnologia dentro desse arcabouço aí da Muralha Paulista. Fizemos uma reunião preparatória com o Dr. Anaf, presidente do Tribunal de Justiça, e ele é um entusiasta do Projeto Vida, ele gostou da ideia, aí a parte técnica de TI, tanto da SSP, base de dados, da PM, quanto do Tribunal de Justiça começaram a conversar, e hoje existe a viabilidade, o acordo de cooperação foi assinado hoje pelo TJ, voltou para mim, deve ser provavelmente essa semana, quando o governador voltar semana que vem, assinado. O que nós vamos fazer? Piotr, nós temos um indivíduo que comete um crime e é preso em regime fechado. Tem um indivíduo que é preso e responde direto em liberdade ou semiaberto, ou aquele que progride de regime. Ele começou cumprindo a pena em regime fechado,
progrediu para o semiaberto e em determinado momento ele foi para o regime aberto, cumprindo pena em regime aberto. Não sei se em outros países existe essa possibilidade, doutor, mas aqui em São Paulo, sabe quantos indivíduos cumprindo pena em regime aberto? Mais de 300 mil. São mais de 300 mil indivíduos cumprindo pena. E existe algum tipo de fiscalização sobre ele? Nunca existiu. São 200 mil presos, efetivamente, e mais 300 mil condenados soltos. De fato, o regime aberto, sem casa do albergado, o sujeito está em liberdade. Exatamente, doutor. Então não existe cumprimento de pena nenhuma. Ele está em liberdade. O que a lei determina? Que a partir das 8 horas da noite, ele, no endereço que ele relacionou, como residência, ele deveria estar recolhido. Isso acontece? Maior parte deles, sim, não. Qual é o nosso objetivo? Fornecer uma ferramenta a mais para o policial, não é arrumando mais serviço, não. É mais uma ferramenta para o policial no tablet da viatura que, se ele se deparar com o indivíduo que está cumprindo pena em regime aberto, descumprindo o que a lei determina, ele pega no tablet da viatura, ele registra um BO e, por esse acordo de cooperação com o TJ, vai direto para o Poder Judiciário, para o juiz das execuções criminais, que pode, a partir dali, inclusive, regredi-lo de regime, para o semiaberto. Sim. O que nós buscamos, no final das contas, é uma fiscalização para esses mais de 300 mil que estão à vontade. E aí vem o trabalho do Major Vilardi, Rodrigo Vilardi, que trabalha comigo lá na Secretaria de Segurança Pública, que na época, como instrutor do CAO, o curso de aperfeiçoamento de oficiais para capitães da Polícia Militar, é o mestrado profissional, eles fizeram um estudo, utilizando o ano de 2021, dia, se eu não me engano, 8 de abril de 2021, todas as prisões realizadas pela Polícia Militar naquele dia. E chegou-se à conclusão de que 47% dos indivíduos presos ou eram procurados pela Justiça, ou deveria estar sendo fiscalizado pelo Estado, ou estava cumprindo pena em regime aberto. De alguma maneira, o Estado deveria ter alguma fiscalização e controle sobre ele. Como o número foi muito alto, 47%, eles falaram, não, isso aqui é assustador. Vamos fazer a contraprova no dia 5 de agosto. E aí foram mais de 200 prisões em flagrante pela Polícia Militar em todo o estado. E no dia 5 de agosto, a contraprova apontou que 50% eram esses mesmos indivíduos. Ou estava em livramento condicional, ou ele estava cumprindo pena em regime aberto, ou era procurado pela Justiça, ou seja, um retrabalho da polícia. E aí nós concluímos que com esse projeto, esse acordo de cooperações, a gente vai dar uma ferramenta a mais para o policial, de forma tecnológica, para fiscalizar o indivíduo que está, em média, metade dos delitos sendo cometidos justamente por esses indivíduos.